Bom dia a todos. Que a paz do Cristo seja sempre conosco. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec coloca sobre a felicidade. Pergunta 920 é: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Os espíritos, de forma bem simples, responderam: não. Nós não podemos ter felicidade completa nessa vida. Porque a vida que lhe foi dada, ou seja, aquilo que nós temos aqui vivendo nesse planeta, é por prova ou expiação. Mas dele aprende a abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, muitas vezes não, todos os dias nós procuramos ser felizes. Nós procuramos aquilo que é de melhor para nós, para os nossos filhos. A nossa luta diária de acordar, ir trabalhar, é se dedicar na busca de uma felicidade. E é assim que tem que ser, porque é isso que move o progresso, é isso que faz com que caminhamos para frente. Mas temos que ter consciência que isso não é completo. Sempre haverá alguma coisa que nos desagrade, alguma frustração, os não que a gente recebe diariamente, né? E é por isso que nós temos que ter consciência disso, para que a gente não se frustre, para que a gente não entre numa vida desanimada quando nós recebemos essas negativas. Quando nós recebemos em casa, por exemplo, uma doença, muitas vezes ficamos desesperados, né? Procuramos a casa espírita, e é assim que tem que ser. Porque a cura de uma doença, por exemplo, ela inicia lá com o médico, indo ao médico, fazendo o tratamento. Mas ela se complementa na casa espírita, ou numa casa religiosa, ou numa casa de oração. André Luiz lembra a questão da prece, ele lembra a prece diante da doença, diante da cura espiritual, é a luz na sombra que aquele malefício provocou. Então é dentro de uma casa de oração é que nós conseguimos nos fortalecer para que a gente possa nos recuperar. E Kardec continua, né? Kardec sempre foi um estudioso em todos os sentidos, era poliglota, falava várias línguas, professor, era um cientista, enfim, era uma criatura completa, e aí ele foi destinado justamente à elaboração deste livro, que é, dentro da doutrina, a codificação. O Livro dos Espíritos é basicamente a codificação espírita. Daí, do Livro dos Espíritos é que sai o outro manancial de informações, né? Então, o Livro dos Espíritos é o livro mais importante. Quando perguntam, eu queria conhecer Espiritismo, como é que eu faço? Que livro eu leio? É o Livro dos Espíritos, não tem outro livro. E a partir daí você vai aprimorando com outras obras. Porque se você não estudar o Livro dos Espíritos, você não tem sequência. Ninguém entra na faculdade sem antes ter passado pelo primário, pelo ginasial, pelo ensino médio. É impossível alguém ler os outros livros e achar que conhece Espiritismo, que entende o Espiritismo. Esse é, muitas vezes, o nosso engano. A gente pula essa etapa, vamos lá para uma etapa seguinte, começamos a estudar, aí dá um problema e a gente se perde, não sabe para onde correr. Aí abandona a doutrina, abandona tudo, fala que não foi ajudado. Geralmente nós fazemos isso, né? Reclamamos sempre dos outros, né?
O problema nosso, muitas vezes, a gente acredita que tenha sido fruto de uma ação de um terceiro. E é aqui que Kardec vem colocar que isso não é uma realidade, né? Então, na outra pergunta, ele coloca a questão da... Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, não se verifica para cada um uma felicidade relativa? Então, ele quer colocar, obviamente, quando o planeta estiver totalmente transformado, quando todos os espíritos, todas as almas aqui encarnadas estiverem consciência da moral, da ética, do dever, do amor, do cumprimento, ao respeito ao próximo, do respeito ao direito do próximo, certamente a felicidade será muito maior. Mas ele coloca, mas a cada um é dada uma felicidade. Então ele coloca, o homem, isso são os espíritos que respondem, e é isso que a gente entende da doutrina. Na maioria das vezes, é o artífice de sua própria infelicidade. Então nós mesmos é que criamos a nossa infelicidade. Nós mesmos é que criamos as pedras, os obstáculos da nossa vida. Nessa ou na outra vida. Numa vida anterior. É possível também. Por isso que é provas e expiações. Mas ele coloca, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então esse planeta que a gente chama de maravilhoso, e realmente né? O planeta Terra é um planeta maravilhoso. Se você... as questões das paisagens, das montanhas, dos campos desse planeta é uma coisa belíssima. Mas para os espíritos é um plano grosseiro. Ou seja, a matéria que ainda encarnada aqui, que somos nós, ainda a gente depende de muito, muito tempo ainda para aprimorar. E esse aprimoramento não é científico, é moral. Basicamente é moral. As duas coisas têm que caminhar em conjunto, lado a lado. A evolução científica, que é a evolução do planeta, o progresso, mais a evolução moral de cada criatura. A ética, o respeito. E ele, então, nesse capítulo, que são as esperanças e as consolações, né, ele vai discorrendo sobre toda a questão da felicidade. Inclusive, sobre a questão material. Quando os espíritos colocam o que é necessário para a gente ser feliz, quando ele pergunta, né? Então, o que é necessário para cada um? Já que nós somos tão diferentes, né? Atualmente são 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta. E, segundo André Luiz, 35 bilhões de desencarnados em volta desse planeta. E desses 7 bilhões, muitos são infelizes. E dos 35 bilhões desencarnados, bilhões são infelizes. Criaturas que não entenderam a vida e continuam nesse plano, nessa dimensão e nesse padrão vibratório nosso, muitas vezes nos atormentando, nos cobrando dívidas do passado, nos induzindo, nós que estamos aqui encarnados e com a oportunidade de nos recuperarmos, porque isso aqui é como, a grosso modo, apesar da beleza, para nós, do ponto de vista espiritual, é como uma penitenciária. Estamos presos aqui. Ninguém consegue sair do corpo, a não ser pelo sono. Se você se matar, você faliu na sua encarnação, porque o suicídio é a falência total da criatura humana. Então, devemos cumprir a nossa pena. Só que a nossa pena, diferentemente das penitenciárias que nós mesmos criamos para os nossos irmãos, porque infelizmente criamos, quando Deus não pune, Deus nos perdoa. E como Ele nos perdoa? Através da encarnação, de dar uma nova oportunidade. Então aquele Deus que Moisés nos ensinou há 4.500 anos atrás foi uma forma relativa de nos conduzir a uma questão religiosa.
Mas Deus nos dá então essa oportunidade de encarnação. Quando nós encarnamos, aí os nossos irmãos erram, nós punimos. Nós encarceramos em penitenciárias, que muitas vezes a forma humana não deveria viver ali. Então, olha como nós tratamos os nossos irmãos. Então, veja só. Né? Então, a questão da felicidade é uma questão complexa. Né? É preciso ter realmente a reclusão das pessoas que erram as leis civis desse planeta? Sim, mas deveria ser com mais tranquilidade, né? Com mais punição. Né? Se a gente for analisar quem inventou o termo penitenciária, ele tirou da palavra penitência, de sofrimento, de dor, em colocar ao outro uma dor. Então não é o caso. Então, né, nosso planeta então não pode ser uma penitenciária, como eu falei. Então deve ser e não é. É o lar onde nós vamos trabalhar para procurar a nossa felicidade. Então ele coloca aqui essa questão, né? Nessa questão, os espíritos respondem então: para a vida, o que é preciso para sermos felizes? Para a vida material, a posse do necessário. Mas para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então são duas coisas importantes. A posse do necessário, a questão material. Nós procuramos as questões materiais para nos satisfazermos nas nossas necessidades. Mas muitas vezes nós começamos a exigir mais do que a gente precisa. Às vezes a gente quer coisas, ou imagina, ou mentaliza, né, de uma forma até excessiva, posses materiais que são desnecessárias. Às vezes nós queremos ficar milionários, e talvez se pedirmos, podemos até conseguir. Mas esse pode ser o nosso grande erro. É aí que a gente pode se perder. Talvez a nossa vida, do jeito que ela é, simples, né? Uns melhores, outros piores, uns num grau mais elevado, outro menor, mas é isso que nós precisamos. Nós temos que ter consciência que é isso que é o necessário para nós. Se não temos uma casa enorme, mas nós devemos ter uma casa menor. Se nós temos um emprego que nos dá um salário abundante, mas nós temos o salário que é o necessário para a gente viver. O que a gente tem que ter é essa questão de se satisfazer com as coisas dentro da gente. Né? Outro dia um palestrante veio aqui falar justamente sobre essa inquietação. E ele falou sobre isso. A inquietação da alma. A gente vai criando inquietações dentro da gente mesmo, querendo coisas que a gente não pode ter. E às vezes Deus não nos deixa ter porque sabe que a gente pode falir ali na frente. E é por isso que a gente tem que estudar sempre, que a gente vai encontrar exemplos para nos ajudar. Infelizmente nós espíritas, né, todos nós aqui, não somos pessoas, somos pessoas conscientes, mas não somos pessoas perfeitas. Então nós precisamos da doutrina para nos direcionar nesse caminho. E está repleto. Chico Xavier conta um caso de um médium espírita que se dedicou por muito tempo ao próximo. Porque essa é uma questão fundamental para a nossa felicidade. É produzir felicidade ao próximo. A partir do momento que você produz felicidade a um terceiro, você começa a se sentir feliz. Porque a felicidade começa no coração. Seu coração começa a se sentir mais tranquilo. E ele conta que essa criatura, então, muito iluminada, tinha muitos serviços prestados. A vida toda se dedicava, tinha a vida profissional e a vida ao próximo. Essa é uma outra questão também importante, porque nós precisamos
Nós temos a Casa Espírita que nos apoia, nós assistimos palestras, tomamos passe, a gente vem aqui trabalhar, tem os passistas, tem os trabalhadores, mas nós temos que ter a nossa atividade profissional. Nós temos que dar importância ao nosso ganha-pão, ao que a gente faz a gente sobreviver. Não podemos abandonar tudo que a gente, para poder se dedicar, essa também não é a ideia, isso é uma ideia equivocada. Então não pode, como existem algumas religiões, né, as pessoas abandonam, e eu tenho um amigo meu, de uma outra religião, ele abandonou o trabalho para se dedicar à religião dele numa outra cidade. Ele deve ser, não sei como, deve ser remunerado, mas isso é um equívoco. Nós devemos, com o suor do nosso rosto, produzir aquilo que será o suficiente para a gente se manter. Essa é a ideia. A ideia não, essa é a lei de Deus. Quando encarnados, a primeira lei foi essa. Quando supostamente criou-se aquela alegoria do paraíso, né, da perda do paraíso, né, isso é uma alegoria tal. Bom, mas Chico conta então que essa criatura, esse médium, depois de muito tempo trabalhando ao próximo, tinha realmente muitos créditos. Realmente era uma pessoa que merecia a atenção da espiritualidade pelo trabalho desenvolvido. E um benfeitor espiritual lhe comunicou que uma filha sua, que estava encarnada, iria desencarnar próximo, em tempo próximo. Era uma jovem, né? Não mais que 14 anos, mas que iria desencarnar. E que fez isso para que ele se preparasse mentalmente, preparasse o coração para receber esse desencarne. Que isso também é uma das provas que nós recebemos, né? O desencarne é uma situação natural que nós devemos entender, e que nós não devemos receber a desencarne com frieza, mas com naturalidade, né? O coração sempre vai ter saudade de quem vai, mas a razão deve sempre nos dizer que isso não é o fim, é apenas um novo começo para o nosso amigo. E esse médium, então, depois de muito pensar, e falou: olha, solicito, né, que verifique com os espíritos superiores se não há possibilidade de postergar essa sentença. O seu benfeitor, disse que iria comunicar, comunicou aos espíritos superiores, e depois de um tempo retornou dizendo que seria melhor desta forma. Mas ele insistiu, o médium, de forma insistente mesmo, insistiu. Gostaria que lhe desse esta oportunidade de conviver com a sua filha por mais tempo. E de tanto colocar, os espíritos assim o conceberam. Autorizaram que ela ficasse aqui. Passado alguns anos, ela não tinha, não tinha mais que 10 anos de idade. A menina se suicidou. Ela se suicidou. E aí ele entrou em desespero. E voltou àquele espírito que sempre o ajudava, perguntando: mas por que aconteceu isso? Se eu cuidei dela desde o dia que vocês me falaram, me dediquei à família, me dediquei de uma forma, continuei trabalhando ao próximo, fazendo tudo que eu podia e tudo mais, e eles responderam: foi justamente o que aconteceu, é que numa vida anterior, determinada criatura havia se compromissado com esta menina. E quando eles encarnaram, nos mapas de encarnações, porque a gente acredita que muitas vezes as encarnações, e que o são muitas vezes, né, nós não temos nem a consciência da nossa encarnação, mas achamos que são coisas de leis
que são leis naturais, universais, mas que não há planejamento. Longe disso. Há um planejamento muito cuidadoso, que nós não temos condições, mas outros o fazem por nós, que são mapas, justamente aonde cada criatura está no ponto em que ela precisa estar. E é por isso que vem essa questão da felicidade. Nós estamos buscando a nossa felicidade justamente naquele ponto em que nós realmente devemos estar. E disseram a esse médium que numa encarnação anterior, então, houve um problema, né, entre esta menina e um outro rapaz e uma outra criatura. Quando eles encarnaram, os benfeitores conseguiram fazer um mapa de encarnação onde essa criatura ficou bem distante dela, porque ela tinha uma afinidade muito grande. Ela tinha compromissos muito grandes. Porque nós carregamos dentro do nosso perispírito todos esses compromissos. Nossa memória cósmica vai registrando tudo isso. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, por um livre-arbítrio, porque nós encarnamos no mapa de encarnações, mas o livre-arbítrio nosso é o que determina a nossa ação. O que nos leva para frente somos nós mesmos. É aí que entra o livre-arbítrio. Então não podemos achar que somos conduzidos nos atos, todos os atos que nós fazemos. Nós somos induzidos muitas vezes, nós somos orientados, ou então somos tentados, vamos dizer, do ponto de vista das nossas tendências, mas é nós que decidimos a nossa vida. E esse jovem começou a morar próximo dessa criatura. E houve um relacionamento, e por compromissos, né, anteriores, tenebrosos, que aí entra outra situação, ela acabou desencarnando. Mas, mesmo assim, em virtude do trabalho que esse médium fazia, da sua tenacidade, do seu compromisso, da sua fé, da sua confiança, né? André Luiz diz, quando nós estamos doentes, nós precisamos ter o quê? Confiança. O que é a confiança? É a fé. Essa fé que nos move. O que aconteceu? Foi dado a ela, a ele, e essa menina uma nova oportunidade. E ela iria reencarnar no futuro como neta dele. Então, se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vê um compêndio de informações que é para o nosso dia a dia. Porque uma situação dessa que acontece assim pode acontecer com cada um. E muitas vezes, quando acontece, nós achamos que somos infelizes, que é o fim do mundo, que acabou a nossa vida. E não é isso que a doutrina nos coloca. Ela nos coloca da nossa necessidade de uma esperança sempre. A criatura humana sem esperança, ela não é nada. É um cadáver que pensa. Nós precisamos continuar esperançosos de uma vida melhor sempre, da solução dos problemas que nós criamos, esse desembaraço dos problemas que nós mesmos criamos. Kardec, inclusive, tem uma passagem dele que ele conta assim, quem conta é Humberto de Campos. Quando Kardec começou então a fazer o Livro dos Espíritos, né, que foi a grande obra dele, ele já estava em Paris, ele já tinha fundado a Sociedade Espírita Parisense, então já se faziam as reuniões, os livros já estavam sendo editados, o recurso que ele recebia dos livros, ele movimentava mais livros ainda, mais, né, as viagens dele, a própria revista espírita. Mas tinha uma época, foi segundo Humberto de Campos, em abril de 1860, em que Kardec estava na sua casa. Em abril na França era frio, e ele estava um pouco desanimado. Desanimado não, o termo, talvez acabrunhado, algum termo assim, em que ele estava pensativo com a missão que ele tinha.
Porque Kardec percebeu realmente a sua missão quando ele começou a ter o contato com os espíritos. E ele viu que a missão dele era muito grandiosa. E ele estava realmente um pouco preocupado com os caminhos que vinham. Porque as pessoas, ele recebia muitas cartas de insulto, muitas cartas de pessoas contra a doutrina que ele estava colocando. Porque tudo isso que ele escreveu em 1800, na década lá do século XIX, é muito fora do tempo dele. Ele foi muito perseguido. Por isso que ele mudou o nome dele, inclusive. Porque Allan Kardec, na realidade, o nome dele é Rivail. O nome Allan Kardec vem de uma encarnação dele anterior, quando ele foi o quê? Um druida. O que eram os druidas? Na época de Roma, a Roma antiga, os romanos invadiram a Gália, invadiram toda a Europa. Começaram a chamar aqueles povos de bárbaros. E aí nós temos a ideia, bárbaro é aquele selvagem, né? Não é isso. Bárbaro, do ponto de na língua romana, no caso era o latim que eles usavam, o latim tradicional, erudito, mas tinha um latim popular, era o estrangeiro. Da mesma forma como Paulo chamava os gentios, né? Os gentios eram os estrangeiros. E esses estrangeiros gauleses eram sociedades organizadas, talvez não tão evoluídas e organizadas como a Roma antiga, porque a Roma antiga era organizada do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista espiritual eles não tinham organização. E ao contrário, os gauleses não, os celtas. Quando a gente lê no Evangelho, no Antigo Testamento, os Gálatas são os celtas, são os gauleses, é a mesma, só que do lado oriental. E era uma população enorme. Quando Júlio César invadiu a Gália tinha 50 milhões de pessoas. E os druidas, eles eram o quê? Pontífices, seriam os sacerdotes, seriam aqueles que cuidavam da religiosidade, né? Acreditavam já em reencarnação. Eles eram acima do tempo. E ele encarnou lá, juntamente com Leon Denis, e usou o nome, e ele tinha o nome de Allan Kardec. E agora, em 1850, ele resolve utilizar esse nome, porque aquele nome que ele tinha, Rivail, era de um cientista, era de um professor, era de uma pessoa, discípulo de Pestalozzi. Ele queria não apagar isso, mas que mostrou que ali era uma nova vida, era um novo encontro, era uma nova etapa da vida dele. Da mesma forma como Francisco de Assis, quando na praça lá, larga todos os bens e deixa ao Pai e fala, eu tenho uma nova vida, mais ou menos é esse, é um encontro que ele teve com Jesus. São os vários encontros que a gente lê nos evangelhos, e que agora nós estamos vendo isso. Então esse encontro de Kardec, ele começa então, nessa época, como eu estava falando, ele estava um pouco pensativo, preocupado com a condução da doutrina, porque ele foi o responsável por isso, ele foi o responsável por trazer a doutrina. Se pelo livre-arbítrio dele, ele tivesse abandonado, tivesse falhado, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, ou talvez de uma outra forma, ou talvez iria levar mais um tempo para encarnar outra criatura para trazer esse trabalho, porque os espíritos nos informam, mas nós é que temos que promover. E estando lá, então, lendo aquelas cartas horrorosas, pessoas insultando, xingando, a própria Igreja Católica, na época, lia o Livro dos Espíritos. Até o Kardec perguntou uma vez, falou para o Espírito Superior, que ótimo, eles estão lendo, na minha hora, falou, eles estão lendo para que tenha subsídio e possam se preparar para te combater. Eles não estão lendo para se tornarem espíritas. E fica, e aí estava muito triste, era frio, e a esposa dele, de Allan Kardec, chega com um embrulho que tinha recebido por correspondência. Kardec abre esse embrulho e era um livro magnífico, era o Livro dos Espíritos. Uma pessoa tinha pego, que era um livreiro, tinha pego o Livro dos Espíritos
e tinha fez uma encadernação, vamos dizer assim, de apenas, né, como valorizando aquilo. Então as folhas eram excelentes. E tinha o recado dessa pessoa, uma carta. Por que ele tinha feito aquilo? Ele fala, essa pessoa, que ele tinha uma vida tranquila, era feliz com a esposa, viviam na França, todos os dias, tranquilos, trabalhavam, viviam juntos, e era a maior felicidade. Mas um determinado dia, a esposa desencarnou. E o que aconteceu? Ele ficou sem rumo. Não sabia o que fazer. Não conseguia mais ficar dentro de casa sozinho. Andava pelas ruas de Paris, não sabe. E um dia resolveu se matar. Aí subiu numa ponte, numa noite, para se jogar no rio e se matar. Ele não sabia nadar, ele falou: bom, como eu não sei nadar, eu vou subir nessa ponte e vou me jogar e vou morrer afogado, porque sozinho eu não consigo viver sem a minha esposa. E essa criatura, a hora que vai segurar na ponte para se jogar, ele bate a mão em cima assim, num vão, e vê que tem alguma coisa. E ele pega. Era o quê? Era um exemplar do Livro dos Espíritos. E estava assim escrito no livro: leia esse livro, pois ele salvou a minha vida. Já tinha um outro que já tinha tentado se matar, e lendo o livro, lendo a doutrina, a questão da felicidade, a questão e ele resolveu não se matar. Então veja só, a importância. Então esse livreiro pegou o livro, chegou perto, começou a ler, começou a estudar, levou para casa, tirou da ideia aquela questão de suicídio, né? E começou a entender melhor a vida dele. E ele agradece a Kardec por tudo isso que tinha acontecido. Então aí, e Kardec estava como? Estava lá preocupado com o desenvolvimento, que acho que não ia dar tempo de fazer tudo. A hora que ele recebe aquilo, quer dizer, o livro que ele conseguiu fazer, no mínimo ali já tinham salvado 2 pessoas da morte. Aquilo para ele foi uma... Mas ele mesmo, meu Deus, vamos então trabalhar, vamos. Quer dizer, deu aquela força de ânimo. Porque muitas vezes a gente fica, na casa da gente, às vezes desanimado. Eu, particularmente, eu tenho receio, por exemplo, de tirar férias. Eu não gosto de ficar parado. Quando eu tiro férias, eles me expulsam do serviço. Você não pode vir aqui mais. Porque eu tenho mania de trabalhar. E porque eu sei que se eu parar de trabalhar, eu começo, por minhas tendências inferiores, a me desanimar. E isso é natural nas pessoas. A gente começa a se desanimar, a gente começa a achar que e começa a se acostumar com o ócio. A gente não pode se acostumar com... Nós temos que estar em movimento constante. Obviamente, movimento em favor do bem. Porque Emmanuel diz muito bem para a gente, né? Agir por agir não serve. Porque até nas trevas a ação existe. Então nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Mas nós temos que cultuar cada vez mais essa busca nessa nossa felicidade interior. Na realidade, nós somos felizes conosco mesmo e produzindo felicidade aos outros, que é o retorno. A ação e reação é essa lei. A ação e reação não é só uma lei, é a lei de causa e efeito, mas não é só dos nossos débitos, é dos nossos benefícios, dos nossos créditos. É assim que funciona. Quando Emmanuel diz que, isso está no livro Perante Jesus, ele coloca toda decisão que se possa ter do plano divino, né, quanto às nossas provas e expiações. Então, se tem lá um decreto lá para você passar por isso ou aquilo, se você trabalhar no bem, se você estiver conduzindo a sua vida de uma forma plena, em direção ao próximo,
esta decisão, essa sentença pode ser adiada sine die, ou seja, não sabe até quando. Então por isso que não existe destino. Destino não existe. O que existe é fatalidade, fruto de uma vida que nós temos. Então, nós nascemos com uma trajetória que pode chegar numa determinada fatalidade. Mas você pode modificar isso. É por isso, essa é a oportunidade, esse é o perdão de Deus. Ele nos deu a nossa encarnação para que a gente modifique isso. E não como um gado que vai para o matadouro. Não podemos ser assim. Nós já evoluímos do ponto de vista do animal irracional para o ser pensante. Quando o princípio espiritual evolui para o espírito que somos nós ganhamos o quê? A nossa responsabilidade de razão, de dever, de cumprimento. E temos que carregar então tudo isso aonde? Dentro do nosso coração e da nossa mente. Então nós podemos mudar essa trajetória. Chico conta um outro caso, inclusive, que é um caso de uma criatura que tinha também uma vida sempre trabalhando no bem, sempre ao próximo, sempre muito correto, ético, moralmente correto, vivendo uma vida em família, tranquilo, e que na trajetória dele, ele deveria desencarnar por uma infecção de uma perna que iria quebrar. Ele iria quebrar a perna ia se infeccionar e ele ia desencarnar. Essa era a trajetória dele quando ele encarnou. Mais ou menos seria assim. Mas ele, desde o dia que encarnou, consciente de que, porque nós não sabemos disso, ele não sabia disso, mas lá no nosso subconsciente, nós registramos e nós sabemos que nós temos o que fazer. Então, quando a gente tem alguma coisa para fazer e parece que tem alguém falando para você, faça, coisas boas, né? Se for coisa ruim, abandona, porque deve ser algum obsessor querendo te derrubar. Faça, porque essa intuição é a forma de você melhorar a sua vida. Nunca perca 2, 3 minutos pensando em fazer o bem. Faça, depois você vê o que vai acontecer. E essa criatura, então, vivendo ali, tinha que acontecer isso. Segundo o Chico, seu anjo da guarda, o que fez? Foi aos espíritos superiores e falou, né, em nome de tudo que ele já fez, vamos, os espíritos, não tem jeito, vai ter que desencarnar dessa forma. Essa é a lei. E vai. Bom, determinado, mas a criatura continuava encarnada, trabalhando. Segundo o Chico, determinado dia, ele abre o portão de casa, tinha passado uma pessoa, comeu uma banana e jogou a casca em frente à sua casa. O anjo da guarda dele viu aquilo e falou, é hoje. Ele vai escorregar a banana, vai quebrar a perna vai infeccionar e ele vai desencarnar. Segundo o Chico, o anjo da guarda se ajoelhou diante daquela casca de banana e pediu aos céus, pelo amor de Deus, esse meu amigo, ele trabalha, ele atua. E a criatura passa, abre, olha a casca de banana, olha, que pessoa indelicada, jogou em frente e jogou ao lixo e foi embora. Ou seja, a sentença que era para ser colocada foi adiada. É isso que nós temos. Essas sentenças das nossas vidas são adiadas. Eu sei que vocês vão falar, mas e os resgates coletivos que acontecem? Esses aviões que caem, os ônibus que batem, centenas de pessoas que morrem de uma vez. Mas se vocês analisarem, vocês vão ver pessoas que chegaram atrasadas ao serviço e o prédio não caiu. No World Trade Center tem um que conta que ganhou um sapato novo. Colocou o sapato e resolveu naquele dia ir trabalhar a pé. Chegando próximo, o pé dele estava cheio de bolha. Teve que entrar numa farmácia para colocar um curativo. Enquanto ele colocava o curativo, o World Trade Center caiu. Ele nunca tinha ido a pé trabalhar. Então são coisas que são decisões adiadas. É só ler. A gente costuma ler os casos das pessoas que morreram. Nós temos que ler os casos das pessoas que não morreram. E aí nós vamos ter exemplos de pessoas
que modificaram essa trajetória, esse suposto destino, essa fatalidade, e continuam vivendo. Centenas de casos. O rapaz que resolveu assistir a final do campeonato de futebol americano, começou a assistir, terminou de madrugada, acordou tarde. A hora que ele chegou para trabalhar, os prédios tinham caído. Então são milhares de casos. É que nós, infelizmente, como eu falei, ficamos mais preocupados com os que morreram, né? Porque essa é a nossa ideia de sofrimento, quando nós devemos nos preocupar com a vida. Os que desencarnaram estão todos sendo tratados, cuidados do lado de lá, encaminhados. Vocês não assistiram o Nosso Lar? É daquela forma. São todos encaminhados. Ou aqueles que ainda não têm consciência disso, ficarão reservados lá nos padrões vibratórios da sua própria consciência, mas um dia serão resgatados. Então, no filme, quando eles vão resgatar as pessoas, são aquelas entidades que no coração, apesar, já tem um pouquinho de arrependimento. Se você estudar as outras obras de André Luiz, Libertação, quando o espírito que era de uma natureza superior desce até as trevas, aí fala, mas por que nós vamos resgatá-lo? Porque nós sentimos que tem lá uma pontinha de arrependimento, e já é o suficiente para tirá-lo daquela situação lamentável. Então, basicamente, o que a gente queria falar para vocês era isso, sobre a questão da busca da felicidade, né? Se a gente for ver, não precisava nem da doutrina, porque o próprio Cristo já nos disse isso há 2 anos atrás, que a felicidade está dentro de nós, que o reino de Deus está dentro de nós, que tudo que a gente precisa está dentro de nós, de que não precisamos nos preocupar mais do que aquilo que acontece num dia para a gente viver. Deixar os problemas para frente, se a gente tem dívidas, se a gente tem filhos com problema, filhos, se a gente tem problemas no serviço, se a gente tem problemas de todos os tipos, vamos tentar, enumera lá seus problemas e vamos tentar resolver algum. É assim que funciona. Quando nós encarnamos, nós não vamos resolver. Por exemplo, nós estamos encarnados agora aqui. A nossa trajetória foi escolhida lá. Então, se você tem 1000 defeitos, você está resolvendo talvez 10. É 1% só. 99% ainda precisa resolver, precisa terminar. Por isso que às vezes a gente vê comunicações de pessoas que desencarnam muito cedo e mandam mensagem assim, obrigado, terminei uma etapa. Porque ele sabe, 1% já foi, agora falta 98%, então mais um daqui a pouco e vai. É assim a vida. A vida não para, é uma incessante busca eterna. Tá bom? Então, agradecer a paciência de vocês. E essa é a ideia da doutrina. Tá bom? Muito obrigado e paz a todos.